Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje eu venho dar dicas para vocês de como parar de ser tímido ou vergonhoso, né? Quem nunca passou aí por situações aonde ficou com vergonha de ser o centro das atenções, né? De apresentar trabalho nas escolas, ou ficou mesmo, né, com vergonha de chegar naquela pessoa, né, do seu interesse. Então, é isso, gente, a timidez, a vergonha pode parecer algo fofinho, mas só quem realmente passa sabe que de fofo não tem nada, né? E que isso aí significa uma certa trava, né? Um certo trauma que impede com que a pessoa consiga realmente falar o que tem vontade de falar, né? Fazer o que realmente tem vontade de fazer, porque o tímido, ele tem muito o que dizer. O tímido, ele tem sim essa vontade, né, de fazer, só que a trava acaba ou impedindo, né? Então o tímido, o vergonhoso acaba passando, né, essa mensagem para as outras pessoas de que não é de conversar muito, né? Que não é de muitas atitudes, mas pelo contrário, né? Dentro dos tímidos aí existe sim uma grande força, né? Uma grande vontade de fazer as coisas, mas por algum trauma ali que o impede, né? Faz com que ele se sinta travado para fazer realmente tudo aquilo que ele tem vontade de fazer ou falar tudo aquilo que ele tem vontade de falar. Então eu vou dar aqui algumas dicas para vocês de como diminuir um pouco essa timidez, né? Como deixar de ser vergonhoso, porque sabemos que a timidez excessiva, né? Isso por muito tempo vai fazer com que você deixe de fazer muitas coisas. A timidez excessiva também vai fazer com que você perca pessoas, né? Ou nem chegue, né, naquela pessoa do seu interesse, e aí acaba deixando aí muitas vezes de viver uma nova amizade, né? Conhecer uma nova pessoa ou viver um novo amor, simplesmente por isso, né? Porque ficou com vergonha de chegar naquela pessoa, né? De se expressar, de falar o que realmente queria falar para aquela pessoa. Então, gente, eu posso falar com precisão para vocês, porque eu já fui muito tímida, muito vergonhosa ao longo de toda a minha infância e adolescência, não necessariamente na infância, tá, gente? Olha só que engraçado. Vou contar aqui pra vocês um pouquinho da minha história. Na minha fase criança, eu vivi em uma outra cidade, né? Que não foi exatamente a cidade que eu nasci. Então eu me mudei para uma cidade grande, né? Rolândia, Paraná, para quem conhece, né? Então, nessa cidade, gente, eu fui uma criança muito extrovertida, conversava com todo mundo, fazia amizades muito rápido, né? Eu era cercada de amigos, cada esquina da cidade eu tinha lá três amiguinhos, três amiguinhas, então assim, eu vivi 3 anos em Rolândia, né? E lá eu fiz muitos amigos. Só que aí, depois desses 3 anos, eu voltei para minha cidade natal. E quando eu voltei para minha cidade natal, gente, já com ali 8 anos de idade, eu virei uma pessoa extremamente diferente, extremamente o oposto, né, do que eu era na cidade de Rolândia. Então, quando eu vim para minha cidade natal, ainda aqui no Paraná, eu passei a ser excluída, digamos assim. Então, não conseguia me expressar muito bem, estudei no colégio e não fiz nenhuma amizade. Era como se realmente eu tivesse mudado, não sei o que aconteceu. Então, assim, na escola eu virei aquela nerd excluída, né? A mais inteligente da sala, só que não se misturava muito com os coleguinhas, não tinha amigos, né? Não tinha amigas, vivia sempre ali no meu cantinho sozinha, fazendo tudo sozinha. Então eu não sei o que aconteceu, sabe? Se foi algo na minha infância que me travou. Só sei que quando eu voltei para minha cidade natal, eu virei uma pessoa totalmente introvertida, não conseguia me expressar, não era de falar da minha vida para as pessoas, não tinha amigos e vivia a vida assim por longos anos, né? Então eu vivi dessa forma tímida e vergonhosa dos meus 8 anos até os meus 18 anos, então foram 10 anos de muita vergonha, de muita timidez.
e isso me impediu de fazer muita coisa, sabe? Eu não tinha habilidades sociais, eu não tinha amigos, eu não conseguia, às vezes, né, nem falar para as professoras, né? As professoras sabiam o quanto eu era inteligente, o quanto eu tinha para falar, só que eu nunca fui aquela aluna que quando o professor perguntava as coisas, levantava o dedinho, né? Não. Então os professores sempre perguntavam, né? Alguém quer falar aqui alguma coisa? Alguém quer explicar o que entendeu? Os professores sempre olhavam para mim, porque era a aluna que mais se destacava, né? A aluna mais inteligente. Só que mesmo assim eu não conseguia, sabe? Os professores tinham que chegar perto de mim e falar: Ô Irani, você quer falar alguma coisa, né? Você quer falar aí o que você entendeu? Então os professores de alguma forma me forçavam para falar, mas mesmo assim eu não queria falar. Eu tinha muito o que dizer, só que eu não conseguia. Eu ficava com muita vergonha, né? Porque tinha ali 30 pessoas me julgando, né? Me observando, então na hora eu travava. Então, gente, o que eu fiz para melhorar isso, né? Eu falo para vocês que um pouco da timidez, um pouco da vergonha, nada mais é do que uma baixa autoestima. Uma pessoa que não tem aí uma boa autoestima, né? Uma autoconfiança, ela se sente inferior, né? E por você se sentir inferior, por você não estar ali se sentindo bem com a sua própria aparência, né? Você acaba ali sentindo medo, né, de ser julgado pelas pessoas. Então, muitos tímidos são tímidos, são vergonhosos por isso, porque não estão confiantes com o próprio corpo, não estão confiantes com a própria aparência, né? Então, gente, a dica que eu dou para vocês é investir naquilo que você não está satisfeito. Se você não está satisfeito com o seu corpo, então, se você se sente muito gordinho, então vamos para a academia, né, para que você consiga aí emagrecer um pouco mais, porque isso pode não parecer algo assim, você não vai fazer isso pelo bem da sociedade, sabe? Porque hoje temos aí um padrão de corpo perfeito, mas às vezes a sua vida está sendo travada justamente por isso, né? Porque você não tá se sentindo bem com o seu corpo, e aí por não estar se sentindo bem com o seu corpo, você não se sente confiante, e por não se sentir confiante, não tendo ali uma autoestima bacana, vai travando outras áreas da sua vida. Então o que você prefere? É mudar aquilo que você não está satisfeito ou deixar esse problema aí travar áreas importantes da sua vida, né? Às vezes você só não está satisfeito ali com o seu corpo e isso acaba travando áreas importantes da sua vida, você acaba perdendo muitas oportunidades e nunca sai do mesmo, né? E isso acaba te deixando aí muito triste. Então, gente, é um grande potencial que faz com que as pessoas sejam muito tímidas e vergonhosas por não estar satisfeito com a própria aparência, seja você gordinho ou muito magro, né? Então vamos melhorar isso, porque melhorando isso, você vai ver uma melhora em todas as áreas da sua vida, porque se você sentir vontade de chegar em alguém, né, de chegar naquela menina, né, que você tem interesse, ou chegar naquele menino que você tem interesse, você não vai mais se sentir incomodado com o seu corpo, né? Porque você já melhorou o seu corpo, já tá melhor com a tua aparência. Então, quanto mais você vai melhorando coisas que você não gosta em você, você vai criando muita força, muita autoestima, para conseguir outras coisas na sua vida. Então, o que me fez perder a minha timidez foi isso, né? Grande parte da minha timidez era porque eu não tinha uma autoestima muito boa, eu não me sentia bonita, eu não tinha condições de estar investindo ali na minha aparência, né? Comprando uma roupa, comprando um sapato. Então, tudo isso me fechava, né, para o mundo. Como eu não me sentia bem o suficiente, então eu evitava chamar a atenção, eu evitava ficar exposta ao público, né? Porque eu saberia que eu ia ser julgada
pela roupa que eu estava vestindo, pelo sapato que eu estava vestindo. Então, por isso que eu evitava ficar me aparecendo, ficar me expressando. Só que o ser humano, gente, ele precisa disso, de se sentir reconhecido, de se sentir notado, né? Ninguém quer passar e ninguém tá observando ali, ou ninguém saber que você existe, né? Porque tem muito disso, de você se sentir invisível. Então, gente, é isso. Vamos melhorar a autoestima, vamos investir aí no que a gente pode estar melhorando. Se você se sente muito magro e isso te deixa com a autoestima baixa, então vamos aí, enfim, vai a um nutricionista, né, para que ele te passe ali alguma vitamina para que você possa estar abrindo o seu apetite, ou então vá para academia, né, para que você vá pegando aí mais corpo, né, ou então se você não é satisfeito com as suas roupas, vamos melhorar então, modernize, vá para as lojas, né, compre aí roupas mais modernas, sapatos mais modernos, né? Isso serve tanto para vocês homens quanto para vocês mulheres. Você não precisa ser rico, tá, gente, para investir na aparência. Então, antes que alguém comente aqui nos comentários que não é todo mundo, né, que tem condição de estar comprando roupas e sapatos, mas não precisa muito, uma só já é o suficiente. Temos aí também brechós que vendem roupas de muita qualidade, só que por um preço mais acessível. Então, qualquer mudança que você fazer, por menor que seja, isso já vai te ajudar muito, sabe? Então, você não precisa andar com roupas de grife. Eu mesma, gente, não tenho nada de grife, sou pobre, não posso comprar coisas assim tão de valores absurdos, mas eu tento me adaptar aqui para a minha realidade, né? Conheço os meus gostos, né? Então vou vendo ali o que melhor se adapta, né, para o meu corpo. Enfim, então é isso. Grande parte da sua timidez vem porque você não tá com a autoestima bacana. Então, quando você melhorar aí coisas na sua aparência, né, coisas que vão te deixando aí mais confiantes, você vai perceber que a sua timidez ao pouco ela vai embora, né? Então, se você gostou do vídeo, curte, deixa algum comentário e se inscreve no canal para mais vídeos como esse.